e nós vamos comentar isso e outros assuntos com o senador do Podemos, Álvaro Dias, que está na linha conosco. Boa tarde, senador. Prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder. Prazer falar com o Rio Grande do Sul e com o Brasil, não é? Com as ordens aí de vocês para conversarmos. O senhor acompanhou ontem o dia, presumo, senador. Qual que é a sua avaliação da reação do governo em relação aos fatos narrados pelo deputado Luiz Miranda? É uma reação forte aí do Onyx Lorenzoni e nós temos que aguardar agora a conclusão dessas investigações, né? Pré-julgar é muito ruim. Eu temo muito em ser injusto em pré-julgamentos apressados. Até porque a denúncia sempre deve partir de alguém com credibilidade. É preciso ter credibilidade para denunciar. E nós temos que aguardar, por essa razão, o andamento da investigação. A CPI vai investigar também. Me parece que já amanhã houve depoimento, né, de quem acusa. Então é importante aguardar os esclarecimentos todos antes de fazermos qualquer julgamento precipitado. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor o uso da expressão credibilidade de quem denuncia, porque não me parece ser fácil acusações saírem da boca de pessoas que não tenham eventual participação com os fatos, ou que eventualmente não tenham também participado dos processos, sejam eles de omissão ou de corrupção. O caso, por exemplo, da Operação Lava Jato, em que boa parte do que conhecemos veio de delatores que participaram do esquema, quer dizer, pessoas que tinham uma moralidade muito deturpada. Nesse caso aqui, questionar o histórico do parlamentar não é absolutamente irrelevante, sendo que o que importa é mesmo a consistência do que ele está denunciando, ou seja, o conjunto de evidências, de provas que ele traz no bojo das afirmações que faz? É por isso que eu disse que é preciso aguardar as provas, né? Aguardar a investigação. Eu coloquei uma tese e não apontei o dedo para ninguém. Eu não conheço o deputado que denunciou. Eu não me referi a ele. Não é? Eu acho que fica por sua conta aí a carapuça, colocar a carapuça ou não. Eu coloquei como uma tese, né? Mesmo o exemplo que você oferece, que é um bom exemplo, né, da delação, a delação não vale nada se ela não vier com provas. Inclusive, o delator pode ser punido quando ele apresenta uma delação e depois não consegue comprovar o fato. Ele pode ser punido. Aliás, a legislação já prevê isso, inclusive, não é? Então, nós temos que ter esse cuidado. Em relação à Operação Lava Jato, por exemplo, nós temos caminhões de provas, né? Não só as delações, não só os depoimentos, as provas testemunhais, né? Nós temos caminhões de provas materiais na Operação Lava Jato. Então, é diferente. Na Operação Lava Jato dá para julgar, né? Fazer julgamentos, né? Em razão de tudo que nós já sabemos. Agora, tem lá um empenho de 1,6 bilhão de reais, né? Que é um documento do governo. Aliás, a procuradora, a doutora Luciana Oliveira, ela em entrevista disse que a reserva desse recurso ela já representa um dano para o erário público. Sem dúvida, é grave e é preciso ir a fundo nisso, não é? Nós não podemos mais tergiversar em relação à corrupção. Nós tivemos retrocessos no combate à corrupção que colocam o Brasil muito mal no ranking da corrupção internacional. A partir de 2019, com a posse de um novo governo, quando todos imaginavam que estávamos partindo para novo rumo, ao contrário, caminhamos para trás. Nós queremos reverter essa expectativa. O Brasil precisa mostrar uma cara de seriedade para o mundo, né? Porque, obviamente, há prejuízos econômicos e sociais, uma vez que a nossa imagem está deteriorada, tremendamente deteriorada. Aliás, esse foi um dos pontos ontem que o ministro Onyx Lorenzoni bateu firme. Ele disse: este é um governo sem corrupção. O senhor concorda com isso?
que bom seria se fosse sem corrupção, não é? Nós estamos vendo que o sistema está de pé, o balcão de negócios está instalado, orçamento secreto, toma lá da cá, isso não é corrupção? É evidente que é. Isso é que tem que mudar. O sistema não mudou, permanece o mesmo, os mesmos vícios, os mesmos costumes, os mesmos hábitos, a mesma maracutaia, a relação promíscua entre os poderes. Tivemos agora mesmo, na aprovação dessa medida provisória da Eletrobras, arrumações incríveis de bastidores. E o Podemos vai ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque privatizar não é fazer maracutaia, não é? Capitalizar uma empresa como a Eletrobras é importante, é muito importante, mas sem maracutaia. Esta é a nossa opinião. Que maracutaias o senhor aponta no caso da Eletrobras? Porque... Há jabutis que foram colocados. Jabutis? Né? Vários jabutis. E os jabutis colocados na Câmara deram cria no Senado. Aqui eles reproduziram, não é? Então nós vamos apresentar nessa ação direta de inconstitucionalidade todos esses jabutis. É evidente que, a partir do momento em que nós aprovamos uma medida provisória que não é urgente, nós já rasgamos a Constituição, porque está escrito lá. Medida provisória exige pressupostos básicos da relevância e da urgência. É relevante? É. Capitalizar a Eletrobras é relevante. Agora, é urgente? Não. Por que medida provisória? Não pode ser por projeto, para discutir com a sociedade, para que os especialistas possam opinar? É evidente que sim, mas não é só isso. Já no artigo 1º, e você perguntou o que eu aponto como inconstitucionalidade e jabuti, o artigo 1º, parágrafo 1º, mais parece uma redação do Enem, de tão grande que é, enorme. Aí colocam lá esses jabutis todos na forma de incisos e de alíneas, uma forma patética, né, eu diria, de sorrateira, de tirar a prerrogativa de veto do presidente da República em dispositivos. Um veto parcial, por exemplo, é impossível, porque incluíram num mesmo parágrafo vários incisos, alíneas, dispositivos. Uma malandragem, né? E o povo vai pagar caro depois. Nós queremos impetrar essa ação direta de inconstitucionalidade, porque se eventualmente essa barbaridade se tornar lei, lá na frente as pessoas saberão que nós não somos responsáveis por isso. O senhor não vê o Ministério Público Federal, através da PGR, omisso em situações como essa? Para mim é ensurdecedor o silêncio do senhor Augusto Aras em muitas questões importantes. Mencionamos antes o caso Covaxin, agora este que o senhor fala da Eletrobras. Afinal de contas, o que a Procuradoria-Geral da República está fazendo? Aliás, é importante destacar o seguinte: mais ação da PGR resultaria da não necessidade de CPI. Olha, na verdade, o Ministério Público é da sua existência isso, né? Ele age quando provocado. Você tem que convocar o Ministério Público a agir. O Ministério Público não pode, um procurador ou um promotor de justiça acordar de manhã e falar: hoje eu vou pegar fulano de tal, vou investigar esse cara, né? Não, tem que haver uma denúncia. E, evidentemente, eu não posso avalizar todas as ações do Ministério Público ou do Procurador-Geral, mas eu tenho que fazer essa concessão. Por exemplo, uma CPI se instala enquanto o Ministério Público não adotar os procedimentos, não instaurar os procedimentos para a investigação de eventuais denúncias. Quando o Ministério Público instaura os procedimentos, a CPI pode até se encerrar, porque aí há uma instituição mais preparada para a investigação, que convoca a Polícia Federal como parceira para realizar as investigações. Na França, por exemplo, é assim. Se instala uma CPI, quando o Ministério Público entra em ação, a CPI se esgota, se encerra. No Brasil, não, a CPI continua e tal, palancão, etc., e não acho ruim isso não, porque promove a transparência, né? A população
você coloca o mal à luz para que ele possa ser identificado, No possa ser caso, combatido. desse Não é? caso da Então, Covaxin, se como? descobriu, no caso da Covaxin, que é o que está sendo examinado agora, amanhã vai ser o depoimento do Luiz Miranda, se descobriu através da atuação da CPI. Então não se pode dizer que a CPI é inútil. Não, eu estou dizendo que não, que ela pode prosseguir. Mas Aham. neste caso, ela foi necessária porque o Ministério Público não estava investigando. Nós tivemos investigações, sim, mas nos estados. Sim. Governos estaduais, desvio de dinheiro, governos municipais, cerca de 70 operações da Polícia Federal. E o Ministério Público Federal não estava investigando o governo da União. Por isso que se instalou a CPI e se instalou corretamente. Na verdade, eu não concordo com a composição da CPI, não se respeitou critério algum, o comando da CPI, isso eu não concordo. Mas quanto à sua utilidade, eu não nego que realmente foi providencial a sua instalação. E nós esperamos que ela retome os caminhos da correção em matéria de investigação, para que, ao final, não promova uma grande decepção no país. O Ministério Público Federal apresentou a sua lista tríplice. O senhor acredita que o presidente deveria seguir ela ou deve indicar um nome de fora? Olha, claro que deveria seguir a lista, não é? Mas já não fez isto com o Aras. Com o Aras, não acredito que faça agora. E mais do que isso, nós defendemos um outro modelo. Aliás, o senador do Rio Grande do Sul, Lazer Martins, do nosso partido, apresentou projeto. O senador Regufe, de Brasília, do nosso partido, também apresentou projeto para mudar o modelo de escolha, não só de Procurador-Geral da República, mas também de ministros dos tribunais superiores, que seria a substituição da indicação política, né, pela meritocracia. Como seria uma lista tríplice? No caso do Supremo, por exemplo, uma lista tríplice composta por um indicado da magistratura, por eleição, outro indicado do Ministério Público, por eleição, também da mesma forma no STJ, e um outro indicado pela advocacia por eleição. No caso da Procuradoria-Geral da República, seria única e exclusivamente eleito alguém do próprio Ministério Público, uma lista tríplice, né, eleita pelo Ministério Público, submetida ao presidente da República, que obrigatoriamente escolheria um da lista e encaminharia ao Senado Federal. Essa é a proposta, inclusive, a proposta do senador Lazier, que está mais adiantada aqui no Senado Federal. E eu fiz há poucos dias um apelo no Colégio de Líderes ao presidente Rodrigo Pacheco para que pautasse essa proposta. E ele disse que recolheria todos os projetos existentes para uma análise, para um estudo, ouviria outras pessoas e ouviria inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal para depois, se possível, agendar, pautar. Portanto, nós estamos preocupados com isso. Senador, eu não posso deixar de lhe perguntar sobre a decisão recente, agora consolidada do STF, contra o Sérgio Moro, a suspeição do Sérgio Moro. Ele é um magistrado suspeito? Bem, veja o que ocorreu, né? Por isso que nós estamos pregando essa mudança de modelo na escolha dos ministros do Supremo. Nós tivemos ministros suspeitos, considerando suspeito um juiz insuspeito. E eu explico. Os ministros que condenaram Moro à suspeição foram indicados por Lula, por Dilma, 7 deles. Lula e Dilma, 7. Então, o principal interessado da causa foi padrinho de 7 dos ministros. E nós tivemos 7-4, inclusive. O placar até corresponde a essa numeração. Mas também teve ministro indicado por Dilma e Lula que votaram contra a suspeição. Exatamente, mas veja a maioria. Veja a maioria. Teve indicado do Bolsonaro que votou pela suspeição. É por isso que nós advogamos a mudança do modelo, porque só substituindo a indicação política pela meritocracia, nós vamos eliminar a suspeição. Hoje, qualquer decisão, ela está sujeita à suspeição, especialmente se envolver políticos, porque há uma indicação política. Então, veja, é suspeito um juiz
que chegou à magistratura pelos seus méritos, sem apadrinhamento, que passou num concurso, que estudou, portanto, para ser juiz. E os que o julgam suspeito foram apadrinhados, e teve até um deles que não passou para juiz de primeiro grau e que tinha, inclusive, ações por improbidade. E foi ao Supremo Tribunal Federal para julgar como suspeito um juiz que colocou, que condenou. Nós tivemos 175 ações de condenações até Porto Alegre, na segunda instância. Quanta gente presa, bilhões devolvidos aos cofres públicos e querem agora passar uma borracha ou apagador no quadro negro para dizer, olha, não houve corrupção no Brasil. Ora, onde houve corrupção se não foi no Brasil? Quem comandou essa corrupção se não é esse que foi presidente da República e que está sendo agora alvo das benesses da impunidade? É evidente que nós temos que ficar indignados com essa situação. Muito bem. Senador, uma última pergunta, porque nós já estamos chegando no limite do tempo. Nós conversamos recentemente com um empresário no estado do Paraná que está organizando aí uma mobilização em favor da pré-candidatura do Sérgio Moro à presidência da República. Eu gostaria de saber se o Podemos está, de alguma maneira, oferecendo legenda para o Sérgio Moro se candidatar. Mais do que oferecendo, já há um compromisso do próprio Sérgio Moro. Se vier para a política, será pelo Podemos. Há um compromisso dele, se for para a política, sim, vai para o Podemos. Exatamente, isso ele já nos adiantou que não há nenhuma outra hipótese. A hipótese dele partidária é o Podemos. E ele, se vier para o enfrentamento eleitoral como candidato, será pelo Podemos. Isso já está decidido. O que não está decidido é se ele virá, não é? Se ele será candidato. Isso vai ficar para outubro, novembro, final do ano, é o que ele nos pediu. Mas nós estamos aguardando uma decisão. Qualquer movimento favorável a essa ou aquela candidatura eu considero interessante, porque é uma espécie de convocação. E quem ousa disputar uma eleição de presidente da República não pode ser candidato de si próprio, né? Tem que ser um candidato convocado a disputar, ou pelo partido ou pela sociedade. Então, é isso que está ocorrendo. Há uma convocação ao ex-ministro Sérgio Moro para que ele seja candidato. Senador Álvaro Dias, eu gostaria de lhe agradecer por ter aceito o convite do nosso programa para falar. Os microfones da Rádio Bandeirantes estão sempre à sua disposição. Muito obrigado. Vocês sabem aí da minha simpatia pela Bandeirantes do Rio Grande do Sul, né, e de Porto Alegre. E eu quero agradecer sempre o convite. Um grande abraço a todos aí. Deus ilumine os nossos passos e nos proteja dessa pandemia aí incrível. Um abração.